Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à palestra pública da Sociedade Espírita Esperança. Hoje teremos nosso companheiro João Batista Rossi com o tema O Sermão do Monte. Convido a todos para que juntos elevemos os nossos pensamentos, as nossas emoções a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de encontro, essa oportunidade de reflexão e principalmente a oportunidade de avançarmos um pouco mais nas nossas trajetórias. Que Deus abençoe nosso expositor e abençoe também a toda a audiência, familiares, amigos, a grande comunidade que nos acompanha. Hoje, em especial, é o dia do desencarne da nossa fundadora, a nossa presidente honorária de honra, honorária de honra é redundância, mas a nossa querida Lacy Bertolucci Bertoja, com a idade de 94 anos, voltou ao mundo espiritual. Dona Lacy Bertoja é uma mulher com M maiúsculo, uma mulher que faz cada um de nós repensar sobre suas próprias existências, porque ela coloca o sarrafo bem mais alto. Normalmente nós temos algumas considerações muito elevadas a respeito das nossas próprias pessoas, mas em contato com uma mulher desse naipe, todos nós somos obrigados a olhar para dentro de nós mesmos e perceber que realmente nós temos muito o que avançar. Hoje estamos aqui por obra da dona Lacy Bertoja. Há 29 anos atrás, juntamente com o Neco e um punhado de colaboradores, ela fundou a Sociedade Espírita Esperança, que desde então tem prestado relevantes serviços espirituais, morais, emocionais, físicos, psíquicos e até mesmo econômicos para muitos de nós. Todos nós somos grandes devedores para essa figura magnífica da dona Lacy, figura ímpar que somente o tempo poderá colocar na sua devida estatura à medida em que a sua vida de 94 anos possa ser mais conhecida. É um nome que certamente poderia brilhar em construções grandiosas, em grandes avenidas, em estádios, em palácios de festivais. No entanto, se for dado o nome de uma pequena rua do subúrbio mais humilde da nossa cidade, com o nome de Lacy Bertolucci Bertoja, ainda assim nós teremos a exata dimensão da dedicação da nossa irmã durante toda a sua vida, que atendeu a tantas pessoas sem medir esforços, que atendia de manhã, de tarde, de noite, final de semana, não tinha nunca se eximia de assumir algum tipo de ajuda e de auxílio. Fundou também Lar de Idosos Maria de Nazaré, que há 8 anos já está aberto e hoje funciona plenamente graças à sua iniciativa. A espiritualidade faz as coisas de uma maneira muito ajustada e ela acabou por nos tirar a dona Lacy, a irmã Lacy, a avó Lacy, vagarosamente do nosso convívio. Pouco a pouco, em virtude de problemas de saúde, ela foi se afastando, mas ao mesmo tempo mantendo o ânimo de todos e, de certa maneira, nos levando, cada um, a assumir as suas próprias obrigações. De maneira que hoje, com a sua partida, sua obra está completa, andando, tudo nos seus devidos lugares, coisa que poderia não ser bem assim, caso ela tivesse partido abruptamente alguns anos atrás. Então, essa mulher que realizou tanto em 94 anos de vida e que hoje retorna à pátria espiritual, certamente teremos no plano espiritual uma grande alegria, uma grande festa,
a festa do retorno, a festa certamente com a presença de inúmeros espíritos de alto gabarito. No entanto, talvez os testemunhos mais importantes sejam das pessoas humildes, daquelas que ela sempre ajudou. Que a nossa irmã vá em paz e que, em breve, a partir do seu completo ajustamento ao plano espiritual, certamente poderá retornar e nos auxiliar mais ainda, dessa vez do lado de lá. Muito obrigado pela atenção e agora eu convido o nosso companheiro João Batista Rossi para fazer a exposição doutrinária dessa noite. Muito boa noite e obrigado. Ajuda aqui. Bom, boa noite a todos. Comovente a manifestação do nosso irmão Paulo, realmente é algo que mexe com todos nós, né? Mas com certeza a melhor forma de homenageá-la é trabalhar na obra que ela construiu com tanto amor, com tanta dedicação e com tanto sacrifício. Então o trabalho de hoje é o Sermão do Monte. Esse trabalho foi elaborado a partir de 4 fontes distintas. O Evangelho de Mateus, contido em um Novo Testamento, de Haroldo Dutra Dias, a primeira tradução direta dos manuscritos gregos para o português. Com isso, claro, como já falamos em outras oportunidades, algumas passagens podem parecer um pouco diferentes daquilo que nós usualmente conhecemos. O livro Boa Nova, Humberto de Campos, Espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier. O livro Código do Monte, de Sérgio Lopes. E uma palestra sobre o tema, proferida por Haroldo Dutra Dias em Chicago, ano passado, em abril do ano passado. Bom, primeiramente vamos tentar situar o Sermão do Monte do ponto de vista histórico. Jesus, nesse momento, estava praticamente no início do seu apostolado. É claro que alguns eventos dessa grande missão dele já tinham acontecido, alguns eventos famosos. O encontro com João Batista no Rio Jordão, a meditação no deserto, a montagem da sua equipe, ou seja, os discípulos. Mas com o início das pregações e principalmente com o início das curas, a sua fama se espalha rapidamente. A gente sabe, né, alguém já disse, não me lembro onde eu vi isso, que o maior desafio, o maior problema da humanidade é a dor. Então, no momento que Jesus começou a sanar a dor, a sua fama se espalhou de forma veloz. Né? Claro que nós temos que imaginar que nós estávamos num ambiente sem WhatsApp, sem Facebook, sem televisão, sem nada. Eram muito provavelmente mercadores que trafegavam de um lado para o outro e levavam essas notícias. Né? E Jesus era famoso, como diz as Escrituras, na Síria inteira. A Síria inteira é algo assim que é muito impreciso naquela época, mas podia significar talvez 500 quilômetros de extensão, né? Um raio de 250 quilômetros. Para se ter uma ideia de como é que a coisa aconteceu com Jesus. Né? Então, no dia do sermão, Cafarnaum estava lotada, efetivamente lotada. Diz que tinha gente da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia. E se nós formos pensar, mas a Judéia fica no sul, até Cafarnaum, que é no norte do que seria talvez a Palestina hoje, né? Naquela região, isso pode significar mais de 100 quilômetros. Então, tinha gente que andou a pé, porque as pessoas que estavam ali, na sua maioria, gente sem recursos, não tinha nem talvez um burrinho para trafegar. Então, teve gente que veio a pé, andou 100 quilômetros para ver Jesus, porque sabia que Jesus estaria ali. Né? Então, nesse ambiente, né, de pobre de recursos de comunicação, Jesus tinha se tornado o que hoje nós chamamos uma celebridade. E Jesus era a celebridade. E Jesus é a celebridade porque Jesus traz esperança. Ele traz esperança aos sofredores de todos os matizes, os pobres, os doentes, os injustiçados, os criminosos. Busca o conforto das suas palavras, busca o conforto do seu poder curador, do magnetismo, do poder do seu magnetismo curador. E naquele dia memorável, Levi, mais tarde conhecido como Mateus, era um ex-coletor de impostos, ou seja, um publicano,
Ele representava, dentro daquele grupo dos discípulos, a aristocracia intelectual, né? Pela sua origem, ser uma pessoa mais culta, que já trabalhava com números, coletava impostos. E ele recebeu na sua casa um grupo de infelizes. Os apóstolos também já eram assediados pela multidão, porque pela proximidade que eles tinham com Jesus. E esses infelizes estavam curiosos, eles queriam mais informações sobre Jesus. Foram saber do Levi o que era, afinal, esse Jesus, o que era esse evangelho. Como é que era esse novo Deus que Jesus estava falando? Eles queriam mais informações e estavam cheios de esperança com o novo Deus. E até se ofereceram para trabalhar nessa obra. Eles queriam trabalhar nessa implantação desse reino que eles ouviram falar, o reino de Deus na terra. Mas Levi os conhecia. Era um pessoal da localidade, ele os conhecia. Sabia das suas histórias particulares. E os repeliu, de forma até grosseira. Disse que não serviam para ajudar. Como é que eles podiam fazer? O que podiam fazer? Eles eram aleijados, alguns, outros rejeitados por seus familiares, outros eram pecadores conhecidos, né? Bom, o pessoal saiu de ali muito desanimado. Eles voltaram a ser os infelizes de sempre. Perderam toda aquela fleuma que eles tinham. Mas mais tarde Jesus falaria no monte. A gente sabe que isso aconteceu depois, né? Em seguida que saíram esses infelizes, chega Jesus na casa de Levi. E Levi narra o ocorrido a Jesus, provavelmente querendo que Jesus dissesse, muito bem, foi bem, tu fez isso, foi correto, tá certo, né? Do jeito como ele tinha a conduta dele perante esses infelizes. Mas Jesus, com bondade, esclarece o companheiro longamente. É um discurso longo que está na Boa Nova, né? E ele encerra a sua palestra para o Levi, dizendo assim, o leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário que amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelas lágrimas, pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes. Onde, nessa terra fecundada pelas lágrimas, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Por que será esse acontecimento com Levi, né? Antecedendo justamente o sermão. Não é intrigante que Jesus tenha chegado logo depois? Talvez seja, né? Porque Levi necessitaria ser tocado de forma muito especial pelo sermão que iria ouvir. Porque ele é quem descreveria de forma mais completa, de forma mais detalhada, o sermão, no seu evangelho, o evangelho de Mateus, em 3 capítulos, 111 versículos. Provavelmente a descrição mais extensa sobre o mesmo assunto contida nos evangelhos. Em seguida, chegaram à casa de Levi, Tiago, João e Pedro, e esse grupo, com André e mais Levi e mais Jesus, seguiram para um dos montes próximos. O crepúsculo, essas citações poéticas são todas da Boa Nova, tá? O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas. Era um dia especial para a humanidade. Seguiram-no, nesse dia, como nós falamos antes, numerosas turbas, da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e até do outro lado do Rio Jordão. Muitas centenas de criaturas estavam ali, se aglomeravam em torno daquele ponto onde Jesus iria passar. E Jesus, vendo as turbas, subiu no monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Então Jesus iniciou o discurso mais importante da história humana sobre a terra, o Sermão do Monte. O momento era solene, por isso assentar-se. Assentar-se era um costume hebreu, quando um sábio ia falar, ele se assentava e as pessoas se reuniam ao redor. Então Jesus estava passando um recado à multidão, um sábio iria falar. Era solene, porque seriam lançadas as bases da nova doutrina.
da qual ele era o portador. Era solene porque era um momento de definições. Era solene porque era um momento de demarcar, de balizar a abrangência dos preceitos novos e, por que não dizer, revolucionários que ele estava trazendo para a humanidade. O arcabouço moral da sua doutrina, o manual de Deus para aprendermos a sermos bons, seria exposto a partir daquele momento. Jesus inicia o discurso nos mostrando o caminho da felicidade, nos dizendo como nos tornarmos venturosos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando da humildade, a mãe de todas as virtudes, a base do edifício moral. Sérgio Lopes, no livro Código do Monte, nos diz que as bem-aventuranças estão colocadas numa sequência lógica, numa escala ascendente de virtudes. Cada bem-aventurança representa uma virtude. Por isso o nome Código do Monte, o código que nos conduz a Deus. E a escalada do monte, esse simbolismo, né, de subirmos o monte, inicia com a humildade. A humildade nos permite reconhecer em nós as nossas imperfeições. Nos permite olhar para dentro de nós, iniciando a nossa transformação. A humildade é pré-requisito de excelência, pelo contínuo aprimoramento que ela nos proporciona. Não seremos perfeitos sem antes sermos humildes. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A doutrina espírita complementa esse ensinamento, nos dizendo que nem todos que sofrem são bem-aventurados, mas somente aqueles que se resignam frente ao sofrimento, aqueles que utilizam o sofrimento como aperfeiçoamento, como ferramenta, como meio de aperfeiçoamento. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A afabilidade, a doçura, a mansuetude, a calma, a paciência serão características da humanidade terrestre na terra regenerada, quando o bem triunfar. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles estarão aqui na terra regenerada. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Jesus, nesse ponto, está nos afirmando: o bem triunfará, a injustiça será varrida da face da terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. É a compaixão que nos move em direção ao nosso irmão. É a compaixão ativa que nos conduz a fazer o bem, a fazer caridade, que nos credencia também para receber ajuda no momento em que nós necessitamos. Por isso, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando nós purificarmos nossos pensamentos, ao ponto de limparmos nosso coração, esse é o significado da palavra traduzida por Haroldo, é esvaziar o coração de todo mal, deixando vazio de qualquer mal moral. Quando nem sequer concebermos um único pensamento no mal, quando nós chegamos nesse ponto de aperfeiçoamento, nós vibraremos na frequência de Deus e nós veremos a Deus. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a luta contínua pela paz, a luta contínua pelo não conflito, pelo entendimento, é uma característica, demonstra a nossa origem divina, revela a nossa origem divina. Então, antes Jesus falou do pacífico, o manso. Agora Jesus está falando do pacificador. A diferença é que o pacificador é aquele que vai no meio da luta, vai no meio do conflito, vai no meio da refrega, pacificar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O fato de seguirmos Jesus, de obrarmos do bem, não nos torna imunes ao sofrimento, pois somos ainda imperfeitos. Um dia chega a hora do testemunho, de provar nossa fé no futuro e na perfeita justiça divina.
Ninguém escapa disso. Um dia chega a hora do testemunho. Por isso, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A gente sabe que isso aconteceu com todos os missionários e com o próprio Jesus, que sofreu sem culpa e cujos exemplos, justamente dos missionários de Jesus, devem nos arrancar das lamúrias, aonde normalmente a gente se localiza quando está sofrendo, e nos voltar, nos trazer de volta para que persistamos na luta. Nesse ponto, então, Jesus conecta com a missão dos discípulos. E por extensão ele está conectando com todos aqueles que operam pela transformação moral da humanidade. Vós sois o sal da terra. O sal da terra. Então nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo cada vez mais indiferente ao sofrimento do próximo. Nessa parte, Jesus exemplifica com o costume da época dizendo: não se acende a candeia colocando-a debaixo do módio, ou, em outras traduções, do alqueire, que era um vasilhame onde era guardado azeite na Palestina e se usava para colocar a candeia apagada embaixo. Virava e colocava a candeia apagada embaixo. Então Jesus diz: se a candeia está acesa, ela não pode ser colocada embaixo do vasilhame, ela tem que ser colocada no candeeiro para que ilumine toda a casa. Jesus está dizendo que o conhecimento não pode ser guardado. O conhecimento tem que ser ensinado, tem que ser compartilhado. Essa é a missão de todos os discípulos de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Brilhe vossa luz diante dos homens. Em seguida, Jesus fala da sua própria missão. Aqui um parênteses bem rapidinho. O Sermão do Monte, na nossa opinião, revela uma ordem, uma sequência de assuntos, um encadeamento de ideias, especialmente o Sermão do Monte relatado por Mateus, que não é usual em outros trechos do Evangelho, onde muitas vezes as coisas parecem um pouco desconectadas algumas vezes. Então, o Sermão do Monte não é assim, é uma coisa do início ao fim com encadeamento lógico, né? É muito interessante isso. Mas voltando, Jesus fala da sua própria missão. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, vim cumprir. Jesus deixa claro que ele estava dando continuidade a um projeto que iniciou antes dele, antes da sua encarnação na Terra. Mas deixa claro também que a lei vigente estava falha. Ela necessitava ser adequada ao estágio evolutivo em que nós nos encontrávamos naquele momento que Jesus estava aqui. Porque ele diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que representavam a lei daquela época, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E na sequência, Jesus, na sequência do sermão, ele revisa e corrige algumas questões importantes da lei daquela época. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Jesus nos diz: não é não matarás. Até mesmo uma ofensa a um irmão é algo grave. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então não bastava mais não matar. Isso era uma lei de 1800 anos atrás. Antes de Jesus. Precisávamos evoluir, agora tínhamos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Era outra meta, outro objetivo. Jesus nos recomenda até que nos reconciliemos com nossos adversários enquanto caminhamos junto com eles, nessa mesma parte do sermão. Para evitar a perpetuação do mal, para evitar os processos obsessivos graves. Não adianta, diz ele, fazermos oferendas a Deus sem antes nos reconciliarmos com nossos irmãos. Mas Jesus nos esclarece, desculpe, é a próxima revisão da lei, eu pulei, né? Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Então Jesus nos esclarece nesse aspecto que mesmo que olharmos com desejo para alguém, já estaremos adulterando com esse alguém. Então Jesus está usando essa questão do adultério para mostrar o quê? Que o mal começa no pensamento.
Se pensarmos o mal e não repelirmos o pensamento, é como se fizéssemos o mal. Bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão a Deus. Então temos que erradicar, arrancar as raízes do mal em nós, limpar nosso coração. Por essa razão ele nos diz, se teu olho te escandaliza, ou seja, se ele é motivo do mal, arranca-o e joga fora. É melhor que fique sem ele do que ele que provoque o mal. Jesus toca no adultério para tratar da pureza do pensamento, porque era necessário realmente naquela época que os laços familiares eram muito frágeis, muito mais frágeis do que agora, né? Então era necessário fortalecer esse núcleo familiar. Então nós temos que preservar, nós sabemos ainda hoje, é uma luta que nós temos ainda na nossa sociedade, preservar os laços familiares evitando o rompimento por qualquer dificuldade, como era o caso da época, tinha várias questões que podia fazer o divórcio, claro, que sempre o homem era o beneficiado, né? Pois elas, as dificuldades, é que nos farão melhores, nos aperfeiçoando mutuamente. Porque normalmente, aqueles com quem estamos, nós escolhemos. E escolhemos porque necessitávamos deles, para o nosso próprio bem. Por isso, Jesus até reforma as regras do divórcio da época, existendo na época nesse ponto do Sermão do Monte. E isso também nos orienta, está se falando também nesse ponto de livre-arbítrio, das nossas escolhas. Então, Jesus nos orienta para utilizar com sabedoria o nosso livre-arbítrio. Devemos nos posicionar com clareza, ele pede clareza no nosso posicionamento frente ao bem e frente ao mal. Como ele diz isso para a gente? Seja, porém, vossa palavra, sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Ouviste o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, pagar o mal com o mal. Mas Jesus nos recomenda a pagar o mal com o bem. Quando nos diz, ao que te bater na face direita, vê-lhe também a outra. Ao que deseja levar-te a juízo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. A quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Tudo isso está no sermão. Ele está nos dizendo que deve-se pagar o mal com o bem. Porque quando paga-se o mal com o bem, interrompe-se os intermináveis ciclos de vingança. São ciclos de ódio que se formam. Um se vinga, o outro se vinga. Um se vinga, o outro se vinga. Só se rompe isso com o bem, não com o mal. Ouviste o que foi dito? Amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se quisermos ser perfeitos, ele nos diz, buscar a perfeição, temos que estender o amor, o nosso amor, para além do nosso próximo, da nossa família, dos nossos amigos. Temos que entender nosso amor até os nossos inimigos. Não basta amar somente o que nos amamos. O que fazeis nisso de especial, diz Jesus, né? Então, após reformar esses pontos da lei importantes da época, Jesus nos ensina a fazer caridade, a orar e a perdoar. É uma miscelânea onde ele trata desses 3 assuntos em conjunto. Acautelai-vos de não praticar a vossa justiça, fazer o bem, diante dos homens, para seres contemplados por eles. Quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz tua direita. Fazer o bem sem nenhuma outra intenção, que não seja o bem-estar do próximo. Fazer o bem de forma espontânea, sem esperar nenhuma espécie de retribuição, nenhuma espécie de recompensa. Isso é fazer o bem conforme Jesus nos ensinou. E a gente só vai conseguir isso praticando, tentando, arriscando e muitas vezes errando. É que nós vamos conseguir atingir esse estágio sublime. Fazer o bem sem ostentação, sem esperar retribuição. O bem pelo bem. Desculpe. Quando orardes, não serei como os hipócritas. Aí ele continua, que ora em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas largas, claro, onde passa bastante gente, para serem vistos pelos homens. Jesus diz, não faz isso não. Entra no teu quarto, ora em segredo. É assim que nos recomenda Jesus.
E também outra coisa, não useis de vãs repetições como os gentios, pois penso que com o palavreado excessivo serão atendidos. Então, nesse ponto do sermão, é um momento também muito especial, porque Jesus ensina o Pai Nosso. Obrigado. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. É um momento único. É um momento único por quê? Porque nesse momento opera-se uma transformação que podemos chamar de magnífica. Pois encerra-se nesse momento do Pai Nosso o reinado do Deus terrível, o reinado do Deus vingativo, o reinado do Deus cruel dos antigos, diante de Jesus. Porque Jesus aproxima Deus dos homens. Com Jesus, Deus passa a ser nosso Pai, o Pai que está nos céus. Nos tornamos filhos de Deus a partir daquele momento. Nos rendemos à sua infinita sabedoria. Confiamos na sua infinita bondade, pois nós afirmamos a partir daquele momento, seja feita a tua vontade. Jesus elege para nós 3 prioridades para pedirmos em oração ao nosso Pai a partir daquele momento: a manutenção da vida, o perdão mútuo das ofensas e o afastamento do mal. Jesus aproveita, nesse ponto do sermão, para ressaltar a importância do perdão. Pois assumimos o compromisso de perdoar. Não estamos simplesmente pedindo perdão, estamos assumindo o compromisso de perdoar também. Pois se não perdoarmos aos homens, também não receberemos o perdão divino. Jesus deixa claro isso. Ou seja, não nos habilitaremos a receber a misericórdia de Deus e ficaremos entregues à frieza da lei de causa e efeito. A seguir, Jesus trata de um assunto muito delicado, que nos traz grande dificuldade, pois a maioria de nós não consegue administrá-lo em conformidade com as leis divinas. E não raro, nós nem conseguimos administrar esse assunto com base nas leis humanas. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu. Será que Jesus está condenando a riqueza? Será que Jesus está condenando a matéria de forma geral? Será que não devemos nos preocupar nem com a alimentação, nem o vestuário, ou seja, não nos preocuparmos com a nossa sobrevivência? Podemos simplesmente esperar que Deus suprirá tudo? Pois ele fala nesse próprio sermão: olhai as aves do céu, nem ceifam nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Será que estamos sendo convidados a não fazer nada, somente confiar em Deus? Se fosse assim, porque Deus nos deu a inteligência, a razão, somente para admirá-lo, isso não pode ser que Deus seria alguém vaidoso. É claro que não é isso. Jesus está falando de prioridades. O que é mais importante para nós? A matéria ou o espírito? Os bens materiais ou os bens morais, intelectuais, ou seja, os bens espirituais? Qual é nosso tesouro? O que carregamos no retorno à vida espiritual? Jesus nos esclarece: pois onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Nós temos que escolher o que é mais importante para nós. Jesus nos esclarece durante o sermão que Deus sabe que nós necessitamos destas coisas. Ele fala assim de forma genérica, né? Mas resume essa questão de forma magistral, deixando claro o caminho que devemos seguir. Quando nos diz: buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiramente,
com prioridade. Qual a nossa prioridade? O reino e sua justiça. Depois o resto. A seguir, Jesus trata de outro ponto delicado, muito delicado também. É o como nós vemos o erro em nosso irmão. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o juízo que julgardes, sereis julgados. Com a medida que medis, serei medido. É corriqueiro nós, quando alguém comete um erro, a gente rapidamente já julga e já condena também, né? A gente não fica só no julgamento, a gente já estabelece a sentença, faz o trabalho completo. Além disso, a gente costuma tratar com muito mais rigor os defeitos nos outros do que em nós. Mesmo que a gente esteja falando do mesmo defeito. Todo erro em nosso irmão se agiganta. Em nós, ele se apequena. Às vezes até quem é mais habilidoso consegue fazer sumir. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não vês e não percebes de Jesus a viga no teu olho? Jesus não está dizendo que nós devemos simplesmente fechar os olhos para o mal, para as más ações dos nossos irmãos. Pois ele finaliza esse assunto no sermão nos orientando. Retira, olha de novo a mesma palavra de antes, primeiramente, prioridade, a viga do teu olho. Então verás em profundidade para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então devemos nos preocupar primeiramente, com prioridade, com os nossos problemas, com os nossos defeitos, com a correção dos nossos defeitos, para ter moral, como se diz, né? Para corrigir os defeitos nos outros. Vou contar uma história bem rapidinha, que a gente já deve ter contado dentro dos centros espíritas por aí afora milhares de vezes, mas ela é muito ilustrativa. É o sábio e o doce. Então uma mãe tinha um filho que só queria comer doce. Então ela levou à presença de um sábio da época, porque ele era muito famoso e resolvia todos os problemas de todo mundo. Então o sábio chegou lá, ouviu o relato da senhora e disse: olha senhora, a senhora volte daqui 3 meses. Então tá, como era um sábio, ela obedeceu. 3 meses depois ela voltou. Chegou lá, contou toda a história de novo. O sábio olhou bem para o menino e disse: menino, coma menos doce. E a mulher olhou para o sábio e disse: mas como? Por que o senhor me fez? Vou esperar 3 meses para dizer. Por que não disse isso quando eu estive aqui outra vez? Porque naquela época eu também comia muito doce. Né? Muito bem. Então, se nós já estamos lutando, talvez a gente precise pedir uma encarnação, né? Se a gente fosse no lugar do sábio, ó, me dá uma encarnação, volta na próxima encarnação. Né? Então, se já estamos lutando contra uma determinada imperfeição, já podemos convidar nossos irmãos a trilhar esse caminho conosco, a nos acompanhar. Mas nós só teremos condições de julgá-los quando tivermos vencido essa determinada imperfeição. Pois aí nós veremos com profundidade, de cima, com abrangência, a libertação daquele mal em nós vai nos proporcionar uma elevação que vai nos dar uma visão ampla do problema. É aí sim nós teremos condição, com essa visão ampliada, de julgarmos e de sermos julgados também pela mesma situação. Muito bem. Com a mensagem de esperança, Jesus começa a encerrar o seu discurso. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Deus não é cruel. Deus não é vingativo. Ele é infinitamente justo, infinitamente bom. Ele é nosso Pai. Nós precisamos crer nessa realidade com profundidade, crer nessa verdade em profundidade. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas a nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas para nós. Mas para receber, nós precisamos saber pedir. E nosso pedido deve começar por nós, fazendo para nossos irmãos o que nós gostaríamos que os nossos irmãos fizessem por nós. Pois esta
é a lei e os profetas, como diz Jesus. Nisso está contida toda a lei. Jesus encerra o sermão com uma mensagem para o futuro, com algumas advertências, nos alertando para alguns perigos que nós vimos passar dali em diante. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta, e espaçoso o caminho que conduz à destruição. Então a porta da salvação é estreita. É a porta do esforço, do trabalho, da luta pela autotransformação, para erradicar o egoísmo e o orgulho em nós. Essa é a porta estreita. Da luta para resistir às tentações, aos vícios, aos maus procedimentos. Da luta para seguir os ensinamentos de Jesus. Não só dentro dos templos, mas no nosso cotidiano, na rua, o tempo todo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas que por dentro são lobos vorazes. Muitos tentarão nos desviar desse caminho certo. Muitos nos convidarão a trafegar pelas portas largas da perdição, do menor esforço, da vaidade, do poder. Mas Jesus nos deixou um ensinamento de como reconhecer esses falsos profetas. Por seus frutos os conhecereis, diz ele no sermão. Toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore deteriorada não produz frutos maus. E aí nós podemos pensar, olhando para trás, nos grandes acontecimentos de Jesus até hoje, e nós vamos ver que muitas vezes a humanidade já seguiu esses falsos profetas. Quantas lutas fratricidas em nome de Jesus, em nome de Deus. Quanta destruição por seguirmos esses falsos profetas, ainda no dia de hoje. Certamente, nesses casos, nós não estamos seguindo o conselho de Jesus. Nós não estamos analisando os frutos da árvore para a qual nós somos convidados a nos abrigar e a nos alimentar. Jesus encerra o Sermão da Montanha convidando-nos a praticar seus ensinamentos. Pois se assim o fizermos, seremos como os homens prudentes que constroem sua casa sobre a rocha. Ela resistirá às intempéries. Então, construamos a nossa vida sob os alicerces dos ensinamentos de Jesus. Preocupemo-nos primeiramente, com prioridade, com o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais que necessitarmos nos será acrescentado. Quando Jesus encerrou o sermão, algumas estrelas já pontilhavam o firmamento da Galileia. A multidão estava extasiada, maravilhada. Um imenso conforto animava a todos. O grupo que visitara Levi e tinha sido tratado com grosseria, recuperaram o bom ânimo e desciam abraçados e jubilosos. Levi estava transformado. Grande esperança e uma coisa indefinível, uma indefinível paz lhe enchia a alma. Ele procurou o grupo que repudiara e os abraçou, os saudou feliz. Levi, o Mateus, percebia agora a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Percebia agora que os ensinamentos do Cristo abrangiam o futuro da humanidade. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível das palavras de Jesus. E, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Muito obrigado. Fazer a prece de encerramento. Jesus, querido mestre,
Obrigado por esse magnífico discurso, esse magnífico sermão, essas orientações todas que tu nos deixou. Obrigado por podermos estar aqui hoje, falando deles, aprendendo com eles, podendo projetar todos nós um futuro melhor, mais humano, mais justo, mais livre de ódio e de conflito. Obrigado, Jesus. E queríamos convidar a todos, nesse momento, para que façamos um momento de reflexão, um momento de irradiação em direção à nossa fundadora, à nossa eterna presidente, a Avó Lacy, para que ela possa se desencilhar do seu corpo de carne com rapidez, para que ela possa logo estar ativa no plano espiritual, trabalhando, operando no bem, como sempre fez em toda a sua existência sobre a terra. Muito obrigado. E que assim seja.